Ainda bem que a gente publicou o tema bem discretamente, né? Só alguns grupos aí tiveram acesso que nós publicamos o tema que ia ser ministrado hoje, mas não vai dar. Só que não vai dar para falar de batalha espiritual. Na verdade, não queria mais nem pregar. Estava ali falando o que eu faço, Deus deixa o louvor até o final, o povo vai escandalizar, o pastor vai me dar uma bronca, o que eu resolvo? Mas não dá para falar de batalha espiritual. Vai ficar para a próxima quarta, né? Ou outra, não sei. Hoje não dá. Abre tua Bíblia, liga, divide com alguém. Marcos capítulo 2. Vamos ler o versículo 18 a 22. Aleluia. Pai, Tu és bom, Senhor. Tu és santo, Tu és santo. A Tua glória, Senhor, está presente em toda a terra, e toda a terra está cheia dela. Traz-nos, Senhor, aquilo que está no Teu coração para essa noite, Pai. Traz o Teu coração para as nossas vidas e cumpre o Teu querer, a Tua vontade, o Teu propósito. Faz aquilo que lhe aprove, Senhor, no nosso ser, no nosso interior, na nossa mente, na nossa vida e na nossa família, porque nós queremos mesmo estar na dispensação do Senhor. Derrama sobre nós, também na palavra, esse vinho novo. Derrama sobre nós também nesse momento da palavra, Pai, a continuidade daquilo que o Senhor começou. Quebra, Senhor, quebra e destrói toda a nossa frieza, religiosidade, superficialidade, e nos leva nesse lugar da essência, em nome de Jesus. Marcos 2, 18 a 22 diz assim: Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam, e foram e disseram-lhe: Por que jejuam os discípulos de João e os fariseus, e não jejuam os teus discípulos? E Jesus disse-lhes: Podem porventura os filhos das bodas jejuar, enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Mas dias virão em que lhe será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha. Doutra sorte, o mesmo remendo novo rompe o velho, e a rotura fica maior. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. Doutra sorte, o vinho novo rompe os odres, e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, e o vinho novo deve ser deitado em odres novos. Tem um vinho novo preparado para a nossa vida, sempre tem um vinho novo. Tem uns momentos especiais que marcam uma nova etapa, um vinho especial a ser derramado. Mas, no geral, sempre Deus tem algo novo. Ninguém vence a Deus no dar. E Ele, às vezes, faz isso de uma maneira familiar, de uma maneira pessoal, de uma maneira ministerial. As crianças. Amém. Obrigada, gente. Vamos orar pelas crianças. E a gente volta exatamente onde estávamos. Pai, queremos abençoar os teus filhos, Senhor. A ministração que vai acontecer lá no fundo. Eles estão sendo gerados pelos pais nessa geração, mas para serem lançados e ir mais longe. Então, Deus, que a tua graça, a tua unção esteja ali de maneira sobrenatural, como nós cantamos e já recebemos aqui, de maneira sobrenatural. Abençoamos, Pai, os teus pequeninos e aqueles que vão ministrar sobre a vida deles lá no fundo, em nome de Jesus. Amém. Até os 13? 13, Sheila? 9, até 9 hoje. De 4 a 9. Amém? Deus abençoe. De 4 a 9 podem ir.
Então, eu entendo que ninguém vence a Deus no dar. Sempre tem um novo vinho, sempre tem um vinho a mais, sempre tem um sobrenatural a mais para vir de fase em fase, de etapa em etapa na nossa vida. A questão é que esse texto, ele nos confronta e nos ensina que para receber esse novo vinho, eu preciso ter um novo recipiente. Eu preciso ter um recipiente preparado para comportar esse vinho. Eu preciso ter um recipiente preparado no meu interior para que verdadeiramente aquilo que é o desejo do coração do Senhor transborde o nosso viver, transborde a nossa essência. E o odre velho, né, ele já está laceado, ele já acomodou um vinho que está ali. Então esse odre, ele já está, ele já aprendeu, ele já se moldou. Por que precisa um novo recipiente? Porque esse novo vinho não vai comportar no velho odre. E Deus não quer perder os dois. Antes de nós mudarmos para esse lugar, o Senhor marcou a nossa vinda para cá com essa palavra. E hoje, pelo jeito, o Senhor quer refrescar a nossa memória nesse mesmo ponto. Nós fomos marcados num tempo profético. E o pastor Lucas colocou que quando vem um profeta de fora, ele marca novamente com um novo tempo. Ele sempre marca o lugar que ele vem, ou a cidade a qual ele é enviado, e marca-se um novo tempo a partir dali. E ele profetizou um novo tempo com coisas novas. E eu quero lembrar com a igreja, porque essa palavra é para nós, num contexto como igreja local. Nós vivemos isso desde a nossa mudança para cá. Mas essa palavra também, ela pode se encaixar no contexto familiar de alguns. Ela pode se encaixar no contexto de talvez pessoas que estejam aqui, que nem congregam aqui, mas estejam realmente nessa mudança de fase, buscando e esperando um vinho novo do Senhor. Esperando uma mudança, esperando algo, uma realização, esperando uma novidade de Deus nas regiões celestiais. E para isso eu preciso sair desse lugar do odre velho. Porque, gente, a caminhada, ela nos molda do jeitinho que o odre velho estava moldado, laceado. A caminhada, ela nos enche desse lugar, né, desse lugar de velhas estruturas. E o que mais esse texto nos confronta é sair desse ambiente interior que já está conformado com aquilo que já tenho, que já está conformado com aquilo que eu já recebi. O confronto maior dessa palavra é a necessidade de quebrar algumas coisas do nosso interior e preparar esse caminho no coração, aparando algumas arestas que eu vou extrair desse texto para compartilhar com vocês, para que esse novo vinho venha. Então o texto parece um texto, às vezes, fácil de compreender, para outros parece difícil, para alguns parece confrontador, mas na verdade o texto ele tem um objetivo muito claro. E ele por si só se explica muito em relação a isso. Deus ele tem esse vinho para nós como igreja, ele tem esse vinho para nós enquanto ao ministério, ele tem esse vinho para nós como família, e ele tem esse vinho para nós como pessoa. Ele tem um lugar de novidade que ainda não transbordou. E no que diz respeito à nossa igreja local, é mais uma etapa que nós estamos em um momento importante desse novo lugar nas regiões celestiais que Deus tem nos colocado, ministerialmente, enquanto a famílias aqui que congregam, enquanto a pessoas. Hoje, na hora que o pastor chamou as famílias para estarem juntos, e eu fui entendendo o fluir do Senhor, para que lado o Senhor queria levar a palavra. Então eu percebo que esse vinho, para algumas pessoas aqui, estão na família. Para algumas pessoas aqui, estão em relacionamentos específicos de pais com filhos. Para alguns irmãos aqui, estão em questões do trabalho. Para alguns, estão na questão familiar de parentela. Não de esposo, esposa, não de cônjuge e de pais e filhos, mas está numa questão da parentela familiar.
E para alguns, esse vinho novo está numa questão ministerial. Então são porções diferentes que o Senhor já derramou e vai ainda derramar pela palavra e até o final do culto. O Senhor vai derramar porções diferentes, em áreas diferentes, de maneiras específicas aqui. Mas para todos nós tem esse lugar de novidade. Deus, Ele espera nada menos do que esse novo recipiente para derramar esse novo vinho. Porque não vai dar certo, o texto nos afirma que não vai dar certo esse vinho novo num odre como está. Se não houver um preparo, o interior, se não houver um aparar do interior, não suporta esse derramar novo. E eu acredito que nós vamos precisar aprofundar um pouco mais, né? Trabalhamos tanto. Enquanto a igreja local, talvez muitos aqui ouviram tanto sobre vinho novo há uns meses atrás, mas eu acho que é um momento de nós irmos um pouco mais fundo, em um recipiente preparado para isso que o Senhor quer derramar. Qual que é esse contexto de Jesus nesse texto de Marcos? Os discípulos de João e os fariseus, os discípulos dos fariseus jejuavam, e eles foram fazer um confronto a Jesus. Por que os seus discípulos não jejuam? Por que os discípulos de João, os discípulos dos fariseus jejuam, mas os seus especificamente não jejuam? E nós sabemos que aqui a resposta de Jesus não tem a ver com jejum. Por que nós sabemos que a resposta de Jesus não tem a ver com jejum? Porque Jesus jejuava. Porque nós vemos de Antigo a Novo Testamento, de capa a capa na Bíblia, um princípio do jejum sendo ensinado. Nós vemos o jejum de Esté, nós vemos o povo jejuava para suas batalhas, junto ao rio Ahava, eles jejuaram para tomar territórios. Nós vemos Jesus jejuando para enfrentar Satanás, 40 dias de monte, de jejum, de busca ao Pai para estar preparado para aquele nível de tentação. Então nós vemos que o jejum é bíblico e faz parte daquilo que Jesus viveu e muito mais ensinou. Então a questão aqui não era o jejum, a gente vê isso claramente em toda a Bíblia. Mas aqui, Jesus ele estava quebrando algo que fazia parte de uma prática religiosa. Nós somos conduzidos desde o começo do culto a não adorar por aquilo que a gente aprendeu. Desde o começo do culto a gente vê Deus nos levando, através do pastor, a sair de um lugar mecânico da adoração. Ou de ficarmos ali dependentes da música, do toque, ou do que as outras pessoas estão fazendo. Ou de que se alguém está falando, declarando, ou se alguém está orando em línguas, ou se alguém está batendo palmas. Então desde o começo o Senhor vem trazendo essa quebra dessa religião, dessa religiosidade que nos molda, nada mais, nada menos do que isso é esse formato do odre velho, que nós acostumamos a ser. A caminhada cristã faz isso com a gente. Nos tornamos moldados em uma forma, e aí nós ficamos com dificuldade de aceitar qualquer outra forma nova que vem. Qualquer outra maneira que Deus quiser soprar, diferente do que aquilo que eu estou acomodado, eu vou ter uma dificuldade. E foi isso que Jesus confrontou. A autoridade ali que foi confrontada sobre o jejum, ela tinha um fundo, né? Qual é a primeira coisa que a gente vê aqui? A necessidade de abandonar essa hipocrisia da aparência. Porque Jesus ali estava num momento especial com seus discípulos. E ele comparou aquele momento como uma festa de casamento. Ele disse, enquanto eles estão com o noivo, eles vão beber, eles vão provar, depois eles vão jejuar, vai vir dias que eles vão jejuar. Então ali a gente vê um confronto, a prática daqueles discípulos de João e dos discípulos dos fariseus. Agora, o que me chama a atenção nesse texto é que os discípulos dos fariseus, eu já podia esperar essa hipocrisia da aparência. Essa hipocrisia que tantas vezes foi confrontada, de você fazer, esconder com uma mão, fazer com uma mão, não mostrar, de você orar dentro do quarto, de você não sair pelas praças entristecido, com a aparência de quem estava jejuando. Então, dos discípulos, dos fariseus, é fácil da gente entender.
Mas o que mais me confronta nesse texto é quando eu vejo os discípulos de João também fazerem a mesma coisa. Porque os discípulos de João já deveria ser outra pegada. Os discípulos de João, nós já esperávamos algo novo, algo diferente. E a gente vê aqui a mesma situação. A necessidade de abandonar a hipocrisia e a aparência dentro desse discipulado, que já era de João Batista, que já pregava e preparava o caminho para a vinda de Jesus. Isso me faz refletir que nós como igreja às vezes precisamos parar. E às vezes nós precisamos ler esse texto, não só pensando, é para os discípulos dos fariseus que estão lá bem longe de nós. Há uma necessidade de às vezes nós pararmos e olharmos esse texto de frente, como quem está lendo para a gente. E dizer, será que eu estou aqui como esse discípulo dos fariseus? Ou será que eu estou aqui dando o meu culto como discípulo de João Batista? Os discípulos de João Batista aprenderam muito rápido. Entraram nessa hipocrisia religiosa, nessa hipocrisia da aparência de maneira bem rápida. Mais rápida do que nós podemos imaginar. Mateus 6, 16 a 18 diz assim: E quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que os apareçam aos homens que jejuam. Em verdade vos digo, que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unja a tua cabeça e lava o teu rosto, para que não pareças aos homens que jejuam, mas a teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Então aqui nós vemos uma lição de abandono a essa hipocrisia, que não está só na questão do jejum, que não está só ligado à aparência do jejum, mas às vezes é a nossa preocupação, a aparência da nossa própria prática cristã. Se a gente for parar para pensar, nossa prática de cultuar a Deus, nós entramos em conflito. Nós às vezes não nos deixamos fazer diferente. E pastora, mas você está dizendo isso em que sentido? Em todos. Em todos. Porque as lutas são as mesmas, só com níveis diferentes. A nossa prática, às vezes para mudar o ritmo do culto, ou para fazer diferente do jeito que o Senhor quer, já é uma luta. Então eu vejo Deus nos levando desde o início a esse lugar. Uma dificuldade, por exemplo, da gente adorar sem os instrumentos. Uma dificuldade de adorar sem a condução. O negócio foi, mas teve uma dificuldade. Todo mundo se viu em uma situação que foi pego de surpresa. E de repente, mas e agora? Eu canto, ou eu olho para o lado, ou eu dobro meu joelho, ou eu sento. O que eu faço nessa situação? Então assim, esse abandono dessa prática religiosa, ele é uma quebra dessa estrutura interior nossa. E não tem como vir um vinho novo, no nível de novidade que às vezes nós esperamos, se nós não quebrarmos isso. Às vezes nós vamos querer moldar, receber o novo familiar, mas nós queremos moldar as pessoas dentro da nossa própria família como a gente quer, ou como as estruturas que nós estávamos acostumados. E nós olhamos para o cônjuge, ou olhamos para os filhos, e não queremos entender o novo de Deus como chegar. Pedimos tanto o novo de Deus para o nosso casamento, mas será que a hora que Deus mandar essa novidade, de uma restauração profunda, de balançar as estruturas, será que nós vamos deixar Ele mexer? Será que nós vamos deixar Ele tocar, quebrar os nossos sofismas, os nossos conceitos formados, pré-formados? Será que nós vamos deixar Ele entrar para fazer a novidade no nosso relacionamento, talvez na sexualidade? Às vezes nós lidamos com pessoas que estão precisando de uma novidade na sexualidade. Que novidade, pastora? Restauração. Porque a aliança na vida sexual não está bem. E a gente percebe que às vezes ao conversar com algumas pessoas, a gente vê a mão de Deus querendo entrar, mas um dos cônjuges às vezes se bloqueia. E você vai ver por causa desse formato. A gente não deixa Deus mexer como Ele quer. Tem quantas mulheres que às vezes nos procuram
porque procura uma novidade, um vinho novo na vida do esposo. E a gente vê Deus fazendo, só que não faz na expectativa que às vezes a esposa gerou no coração, no molde que ela gerou no coração. E como não tem o molde do jeito que ela pensou, como não tem a forma de fazer do jeito que ela idealizou, então ela fecha o coração e não percebe a novidade de Deus chegando para transformar aquele homem, mas de uma forma diferente. Às vezes um pai busca esse vinho novo por um filho, que às vezes está longe do caminho, está fora da presença, talvez numa situação até de vícios, situações críticas e difíceis. Mas a gente, quando Deus vai fazer, nós não entendemos muitas vezes o movimento que Deus está fazendo. E por não entender que Deus primeiro prepara o odre, que Deus primeiro apara o coração e tira a nossa hipocrisia da preocupação com a aparência, para depois Ele construir na essência, nós perdemos às vezes esse vinho. Às vezes nós perdemos esse vinho na vida dos nossos filhos. Às vezes nós perdemos porque não queremos permitir a maneira que Deus faz, do jeito que Ele faz, e não queremos respeitar novas estações, novos momentos que vêm construir e edificar. Às vezes não entendemos esse vinho a ser derramado no nosso trabalho. Não entendemos a forma que Deus está aparando algumas coisas dentro de nós. E porque não entendemos, recuamos, voltamos para o fim da fila. E o vinho fica um pouco mais longe de ser derramado. Porque quando nós nos recusamos a esses processos internos e interiores, a gente volta para o fim da fila. E sabe a impressão que dá quando eu olho para algumas experiências que eu já tive lá atrás. Quando eu olho para algumas experiências de pessoas que a gente atende, ou que a gente caminha certa parte, a impressão que dá é que às vezes o vinho está num odre, talvez na mão do próprio Senhor, talvez na mão de um anjo que Ele enviou, e está assim, ó, quase virando. A botija, assim, a impressão que dá é que às vezes está quase no derramando, mas por eu não compreender e não ceder às velhas estruturas, às vezes eu volto para o fim da fila. Às vezes nós não percebemos esse vinho no contexto ministerial. Gente, quantas vezes Deus vai querer nos quebrar na nossa hipocrisia da aparência que precisa ser abandonada e dizer: até aqui serviu, mas daqui para frente não serve mais. Daqui para frente eu preciso de uma nova estrutura. Pastora, então tudo o que foi não serviu? O vinho velho tem que ser desprezado? As minhas experiências antigas precisam ser jogadas fora? Não, de maneira nenhuma não. Tudo aquilo que foi, a gente fala de velho pela ordem, mas não tem que ser desprezado. Tudo isso é bagagem, tudo isso nos prepara. Mas Deus precisa que há uma necessidade no reino, nas regiões celestiais e da parte de Deus, que a gente abandone a hipocrisia da aparência. Porque se nós não abandonarmos aquilo que os nossos olhos querem contemplar, aquilo que a gente acha que parece ser, a essência não vai conseguir absorver essa novidade. Esse vinho novo não vem. Nós precisamos quebrar alguns protocolos e nos deixar ser construído, aparar essas arestas. Um vinho novo para ser derramado no contexto familiar. Um vaso, uma botija, uma talha, quase virando. Mas eu preciso entender que Deus precisa de um novo recipiente. O recipiente já se formou, já se formatou e já envelheceu quando o vinho velho fermentou. Ele precisa desse recipiente novo, que vai aceitar o novo vinho e que vai expandir com esse novo vinho. Isso é crescimento espiritual. Nós crescemos quando a gente entende isso e quando a gente se deixa ser feito um novo recipiente. Nós crescemos. Mateus 6, o verso 5 diz assim: e quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar de pé nas sinagogas, às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo
que já receberam o seu galardão. Na oração, eu não digo que a igreja, num todo, vai nesse lugar de hipocrisia de orar para ser visto. Não, nós temos problemas mais consideráveis do que essa hipocrisia que dá na cara, de orar para que as pessoas sejam vistas. Mas nós temos ainda uma questão da aparência religiosa que nos segura na necessidade de orar quando estamos com outros, na necessidade de orar quando estamos com pessoas, enquanto que às vezes a gente perde a melhor oportunidade, que é estar com Ele. Deixamos o nosso altar secreto, começamos o altar secreto e não persistimos, e colocamos a nossa confiança nos cultos, nos encontros ou na oração de pessoas. Sabe, queridos, a aparência, ela nunca vai construir a essência, porque a essência é construída primeiro, e uma hora ela transborda, e aí aparece. Mas o que aparece? Aquilo que transbordou dessa essência que eu me deixei ser feita. Isso é o novo recipiente. Esse texto, ele me leva a esse lugar de desmanchar e de quebrar a minha hipocrisia da aparência, para que eu não viva por aquilo que eu pareço ser, mas para que eu de fato seja na minha essência. Então o novo vinho não tem problema de ser derramado. Deus não tem problema com bênçãos. Deus não tem problema com novidade. Deus não tem problema com milagre. Para Ele não há coisas difíceis, não há coisas impossíveis, não há soluções que não existem. Para o Senhor não tem isso, Ele não tem esse tipo de dificuldade. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém impedirá. Então qual dificuldade, pastora, que eu estou para receber o vinho novo no meu trabalho? Qual é a dificuldade que eu estou para receber o vinho novo no meu ministério? Qual a dificuldade na minha situação familiar? Ou em alguma situação específica que você de repente está buscando o vinho novo? Talvez você veja aqui na frente, logo antes, por uma necessidade que você se sentiu seco, como foi ministrado. Talvez a necessidade é sua, não envolve família, nem trabalho, nem casamento, mas uma necessidade de sequidão espiritual, de uma terra seca. Então, se Deus não tem dificuldade em abençoar, em transbordar esse vinho novo, qual é a dificuldade? Eu e você, nós somos a maior dificuldade de Deus, porque o recipiente preparado, ele é a maior dificuldade, quando nós não entendemos como ser preparados, quando nós não entendemos como o Espírito Santo pode nos moldar. Essa é a maior dificuldade. Sempre a maior dificuldade não está na parte de Deus, está na parte do ser humano, está na parte daquilo que nós não nos deixamos ser construído. Porque se um novo recipiente, se nós entendemos e se ele surgir, se nós dermos esse lugar de um novo recipiente, ele não tem problema com o vinho novo. Lá no casamento não entenderam porque que o vinho novo foi por último. Não entenderam porque deixaram o melhor por último. Mas aquele que Jesus dá, esse é o melhor. Aquele que Jesus entorna, aquela talha que Ele vira, essa é a melhor. Mas precisa de um novo recipiente, precisa desse novo lugar. Do que adiantava esse jejum? Um jejum que acusava, um jejum que eles estavam fazendo, mas que lhes dava o direito de acusar quem não estava. Gente, como às vezes a nossa hipocrisia, ela é tão grande. Como eu vejo às vezes ministérios travados na vida de pessoas que já deveriam estar tão mais longe. Mas às vezes aquilo que ela faz, ela quer se mover na aparência. Eles acusavam quem não estava fazendo, mas então já caiu por terra todo o efeito. A religiosidade de entender que aquilo que eles estavam fazendo dava-lhes base ou direito de acusar quem não estava, já caiu por terra. As pessoas críticas, as pessoas que acusam, que são extremamente críticas com acusação, correm um grande risco de cair nessa religião. E esse recipiente não é novo. As pessoas que têm esse sintoma de ser extremamente críticos, eles estão quase que fadados a cair nesse julgamento dos fariseus e dos discípulos de João aqui.
Porque quando eu faço algo, falando que é para Deus, mas eu pego aquilo que eu fiz para acusar quem não faz. Eu me lembro, eu já contei isso aqui uma vez. Não me lembro quando, mas vou falar de novo. Espero que as pessoas sejam outras, diferentes. Mas eu congregava numa igreja. E eu sempre gostei de orar na madrugada. Madrugada sempre me chamou. Às vezes eu dava uma relaxada, mas eu sempre gostei. Mas tinha uma irmã que gostava mais do que eu. Ela era da madrugada, valendo. Eu acho que eu aprendi muito com ela. Só que tem uma coisa. Ela ia e quase ninguém ia. Porque os que se dispõem para a madrugada, para sair da sua casa e ir para a igreja, são poucos. Principalmente numa cidade desse tamanho. Lá ainda era fácil. A igreja era poucas quadras de casa. E o que eu vi? Um dia eu aprendi uma lição com Deus. Porque ela se doava, ela gostava, ela fazia com amor. Mas quando passava muitos dias que ninguém vinha na reunião marcada, então no final de semana ou no culto de domingo, qualquer oportunidade que ela tinha de subir no altar, ela metralhava todo mundo que não tinha vindo. E um dia Deus falou para mim: o vinho não é derramado. A oração da madrugada vocês buscam tanto, mas não vai. Por que, Senhor, que o Senhor não vai derramar? Não vou derramar, porque vocês não estão prontos, o recipiente não está novo. Aí eu falava, gente, e agora? Eu falo com a irmã mais velha, a irmã com mais tempo de igreja, carteirinha mais antiga. E eu falei, agora como é que eu falo? Porque eu estou sofrendo dano, eu quero vinho. Nesse grupo, eu quero isso que o grupo está buscando, mas ela está atrapalhando. Ela está sendo um impedimento. E quando eu vi ela no domingo acabar com quem não vinha, eu falava, gente, eu também estou acabando, meu vinho também está escorrendo. E eu falei, Jesus, fala com ela para eu não ter que falar. Mas às vezes nós estamos nesse papel. Aquela lição que eu aprendi, eu trouxe para mim e comecei a ver as vezes que eu estava nesse papel de uma hipocrisia. Às vezes não necessariamente julgando e criticando alguém da igreja ou do ministério, mas em outras situações. Porque aquilo que eu faço, se eu faço para Deus, jamais vai me dar o direito de eu cobrar de quem não faz. Porque Deus está trabalhando em cada um de maneira diferente. Por isso esse recipiente é interno. E com todo amor eu quero te dizer, cuida do seu recipiente, do seu odre. Cuida do seu odre. Não entre nesse lugar de entender o fazer e o construir de Deus no odre do vizinho. Vamos aparar as nossas arestas, porque se cada um dentro da nossa casa, da nossa igreja, do ministério que nós fazemos parte, aparar as suas arestas, o vinho vem para todo mundo. E se ele escorre na tua família, ele escorre na igreja. Se escorre em várias famílias, escorre por toda a igreja. Se escorre em várias igrejas, escorre em Campo Grande. Se escorre em várias cidades, escorre em Mato Grosso do Sul. Se escorre em vários estados, escorre na nação e transborda para fora da nação. E isso não tem limites, porque Deus não tem limites no dar. Deus não tem problema com o derramar. Deus não tem problema com o avivamento. Deus não tem problema com poder. Deus não tem problema em manifestar poder, em manifestar dons, em manifestar curas, em manifestar milagres. Deus tem problemas em reconstruir novos recipientes. Deus tem problemas em reconstruir novos recipientes. Deus tem problema na falta de entrega da minha vida e da sua vida, em nos deixar ser aparados para ser um recipiente que suporta esse peso do vinho novo. Pastor, ele é pesado? É. Você não canta assim? Vem com o peso da tua glória aqui. Vem com o peso da tua glória aqui. Você não canta isso? Vem, Senhor, com o peso da tua glória. Não sei se você sabe o que está cantando. Quando a gente canta, vem com o peso da tua glória. E se o coração está desejando isso, ele olha lá de cima e fala, vamos ver se ele vai aguentar o peso dessa glória que ele está chamando. Será que ele aguenta o peso dessa novidade de vinho novo, desse avivamento que ele está clamando? Do que adiantava? Jesus, ele confrontou
Ele confrontou esse discipulado hipócrita. Por quê? Porque o Evangelho requer a minha e a sua transformação total. Esse novo recipiente é uma transformação que confronta essas raízes mais internas da velha natureza, dessa utopia e de uma hipocrisia interna que já vem sendo construída. Quanto mais velho, mais estrutura. Pastora, por quê? Porque foram mais anos sendo moldados. Porque foi mais tempo moldando de uma natureza. Você pode ver que é mais fácil trabalhar os mais jovens. Se você pegar os líderes dos juniores, dos adolescentes, eles vão dizer que é mais fácil levar determinadas faixas etárias a uma adoração espontânea. É ou não é, Sheila? Quem trabalha aqui com adolescentes, é ou não é? Por que é mais fácil? Porque eles não estão num formato enrijecido, num formato tão envelhecido. Mas independente da idade, nós precisamos deixar esse lugar da aparência. Nós precisamos ir para esse lugar de um entendimento, porque a mudança começa aqui. Primeiro ela vem na minha maneira de pensar, depois ela vem naquilo que eu sinto, e depois ela vem nas minhas atitudes. Eu preciso deixar esse lugar da minha forma. Pastora, mas o que disso especificamente para mim? Na área que você está buscando o vinho novo, é nessa área que você vai reavaliar o seu formato. Na área que você está esperando um derramar dessa talha com o novo vinho, nessa área você vai avaliar, como é que você está? Eu vou avaliar, como é que eu estou? Onde você tem buscado? É na vida de um filho? É no casamento? É no ministério? Qual é o vinho desse sopro, desse avivar, desse quero mais? Onde você está com sede? Onde que está seco e que você anseia com sede? Por qual motivo aqueles que vieram aqui na frente, por qual motivo você veio? O que você apresentou? Então é nessa área que você vai reavaliar onde é que está o molde que precisa ser quebrado. Onde é que você precisa ir para esse lugar de mudar uma mentalidade? Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque a rotura vai ficar pior. Porque a hora que abrir de novo, o estrago é maior. Deus não queria perder nem o vinho e nem os odres. Ele não queria que o odre se rasgasse, se desmanchasse e se perdesse, e nem o vinho. E eu tenho para mim, com muita convicção no meu coração, que a preocupação maior do Senhor era perder os odres. Porque Deus não tem problema com o vinho. Pode escorrer um pouco fora, Ele põe de novo, Ele multiplica. Ele transformou a água tudo em vinho lá, para aquele povo do casamento tudinho. Faria outra quantidade toda de novo, traz mais água, volta tudo vinho. Ele não tem problema com vinho. Então o problema maior do Senhor em não derramar o vinho num recipiente não preparado é em perder esses recipientes. Ele não quer nos perder. Então Ele não deita o vinho novo. Ele não jorra aquilo que nós esperamos. Quantos esperam coisas grandes do Senhor? Quantos esperam uma movimentação especial e sobrenatural da parte do Senhor? Muitos esperam em áreas específicas e diferentes uns dos outros aqui. Mas Ele não deita se o recipiente não estiver pronto. Porque a maior preocupação do coração de Jesus é perder o odre. Pastor Lucas, minha palavra é essa. É isso que eu tenho para você. Nós vamos ir nesse lugar de novo. Nós vamos ir por meio da canção, sim. Só que você não vai por meio da canção religiosamente. Você não vai. Antes disso nós vamos fazer uma reflexão. Antes de nós cantarmos novamente o vinho novo, antes de nós cantarmos novamente sobre o derramar do vinho novo, eu quero te convidar a ir a um lugar de reflexão. Onde é que ainda tem sido um recipiente inadequado? Quais estruturas? Eu poderia aqui falar de várias estruturas, dessas velharias farisaicas dentro de nós. Mas o Espírito Santo vai conduzir aquilo que cada um necessita. O que você precisa deixar
de aparo? O que você precisa abandonar e se deixar ser aparado? Quem sabe é a sua crítica com as situações que você não conseguiu moldar com a sua mão? Aquilo que você não conseguiu fazer funcionar com a sua mão, da sua maneira, e acabou virando crítica, acabou virando contenda, acabou virando briga. Quem sabe é desse lugar que você vai sair. Quem sabe uma confusão envolvendo toda a parentela, porque às vezes queremos do nosso jeito, da nossa forma, queremos moldar a nossa maneira, nem que for a ferro e a fogo, da maneira que a gente quer. Quem sabe é um arrependimento em relação ao egoísmo. Quem sabe é um arrependimento desse egoísmo que me impede de ver Deus moldar um novo recipiente da maneira dele, e aí sim eu aguardar o novo vinho. Eu não sei os lugares que você precisa sair, eu não sei os lugares que Deus precisa parar, mas eu quero ir nesse lugar hoje e dizer: Senhor, o que ainda está faltando? Qual é a raiz da vez que o Senhor quer puxar? Qual é o que está pegando nesse recipiente não preparado para o novo vinho? O que está me impedindo dele deitar essa talha com o vinho transbordante? O que está impedindo? Porque ninguém vence ele no dar. Então certamente não tem problema com a bênção, com o milagre, com o avivamento, com o destravamento, com a abundância ministerial, familiar, conjugal, sexual, paternidade, maternidade. Ele não tem problema com isso. Então o que eu preciso nesse novo recipiente, nesse lugar que nós vamos entrar agora? Prepara teu coração, porque Deus ainda não derramou todo o vinho novo que Ele tinha para essa noite. Então apara as arestas do teu coração, para que você saia daqui com a porção, ao menos a porção que era para hoje. Talvez você não vai sair com o todo, porque Deus ainda vai trabalhar nesse recipiente, mas a porção que era preparada para hoje, essa sim, você vai levar. Então comece a refletir, vamos quebrar a religiosidade nesse momento. Nós não precisamos de condução para o arrependimento. Fecha os teus olhos, abre a tua boca e conserte aquilo que o Espírito Santo já está fazendo nos últimos dias em você, ou aquilo que Ele está falando agora no seu coração.